Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escrito por Linhas Tortas. Eu sou Mariana, ou Just Another Reader, como preferirem, e sim, eu ainda continuo com esta voz anasalada, malta. Não há nada que se possa fazer. Se alguém souber as curas para alergias, diga-me, deixe nos comentários. Mas, mais uma vez, eu não vim falar das minhas alergias. Eu também vim trazer mais um convidado. Já tivemos um bookstagrama, já tivemos 2 autoras, um jornalista... E agora estava na hora, se calhar, de trazer a representatividade dos homens no mundo da escrita. Por isso, tenho comigo o Daniel Pinto, que foi o escritor da mais recente obra A Espia de Oppenheimer. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu faço sempre esta pergunta quando alguém vem aqui ao podcast, que é... como é que começou a sua vida como leitor? Ou seja, onde é que os livros entraram na sua vida? Eu desde sempre que gosto imenso de ler, desde bastante cedo até. Eu lembro-me que os primeiros livros que eu li até já numa fase com cerca de 7 ou 8 anos eram os livros de uma aventura. Entretanto, com o passar do tempo e com as tarefas da escola e assim, acho que fui deixando a leitura para segundo plano. E depois, por volta do final do ensino secundário, eu voltei a ler, mas já com imensa regularidade e tornando isso um hábito. E depois, durante a pandemia, eu diria essa terceira fase, eu comecei a ler quase um livro por semana. Também estávamos em confinamento e, portanto, foram estas 3 fases onde a leitura entrou assim com mais voracidade na minha vida. Inicialmente numa fase mais em criança, mas depois tornar-se hábito já em adulto. Bom, sei que é um homem do Norte, aliás, é o primeiro convidado assim fora de Lisboa que eu tenho neste podcast. Queria só perguntar esta curiosidade, que sei que estudou em Harvard. Como é que um homem do Norte consegue ir parar a Harvard? A graduação que eu obtive foi também durante a pandemia e que foi em modo online. Portanto, eu tecnicamente não fui parar a Harvard. Foi uma graduação que teve a duração de um semestre e foi obtida através de uma plataforma que se chama edX, e que no fundo eles têm cursos que podem ser feitos presencialmente, mas que na altura da pandemia, por causa de todas as restrições, eles disponibilizaram esses cursos online. E eu na altura ainda estava a concluir um mestrado em gestão, que já o concluí neste momento, e pensei, bom, se isto é uma coisa online, não me vai ocupar um horário, não tenho que ter deslocações, e pronto, juntei o útil ao agradável e decidi fazer essa graduação em políticas públicas. Teria tido imenso gosto em frequentar mesmo o espaço da universidade presencialmente, mas na altura, com todas as restrições na pandemia, não foi possível. Além desse curso, gosta muito da área da política e da história. Aliás, quem lê os teus livros nota-se logo que é uma grande paixão. Como é que ocorreu a ideia de começar a escrever e esse processo de pensar em partilhar com editoras para publicar este género de livros? Eu comecei a escrever, curiosamente, eu escrevia policiais, e posso até confidenciar, como eu digo isto várias vezes. Os primeiros 2 livros que eu escrevi foram recusados por todas as editoras e no fundo a minha vontade de iniciar a escrita prendia-se no sentido com eu gostava imenso de ler, e então pensei, bom, vou começar então a escrever. E depois, passando para a parte da história, até envolvendo um pouco de política, mais histórica, obviamente, foi no fundo juntar 2 coisas que eu gostava imenso, portanto, escrever e depois história, porque eu constantemente tento ler sobre coisas que aconteceram, até para compreender melhor a atualidade. Por exemplo, no caso agora na guerra na faixa de Gaza, estive a ler um livro sobre a história da biografia da Palestina, a história de Israel. Portanto, eu diria que foi o juntar de 2 gostos muito grandes, a escrita e a história. Escrito por linhas tortas. Como é que se não desiste facilmente, especialmente que agora explicaste que a maior parte das editoras recusaram os teus primeiros manuscritos, como é que não se desiste assim facilmente?
Eu acho que provavelmente aquilo que me define como pessoa, eu acredito que sou bastante resiliente e que nunca desisto. E depois, quando é aquilo que nós verdadeiramente gostamos e gostamos de fazer, independentemente das adversidades, independentemente dos obstáculos, como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa. E portanto foi muito por aí. Enfim, na realidade do nosso país, as oportunidades são poucas, e as que existem está tudo muito restrito aos clubismos, às cunhas e aos apadrinhamentos. E portanto, alguém que vem de fora, no sentido que não está no meio e que não tem conhecimentos diretos com editoras, que tenha amigos aqui ou acolá que lhe abram a porta, como claramente não era o meu caso. Foi uma luta constante, ainda tem sido, de chegar às editoras. E aquilo que eu vejo e que posso definir até mais por não desistir é mesmo porque isto é aquilo que eu mais gosto de fazer. E portanto acho que foi mesmo por aí a expressão que eu referi há pouco: quem corre por gosto não cansa. O seu primeiro livro foi o Aliado Improvável, se não me engano, e ele retrata momentos da Segunda Guerra Mundial. Como é que se consegue construir uma história que mistura factos reais, mas ao mesmo tempo uma ficção? Sim, o primeiro livro publicado foi O Aliado Improvável. Há uma linha entre a ficção e a realidade. Eu diria que os meus livros se passam mesmo em cima dessa linha. Eu faço inicialmente uma investigação histórica e no caso do Aliado Improvável, foca-se no dia D, no desembarque dos aliados nas praias da Normandia, e numa história que não tinha sido tão divulgada, que houve uma operação de espionagem nos Países Baixos e os aliados tinham tudo preparado para que o desembarque fosse nessas praias. No entanto, uma mensagem codificada alterou os planos da guerra e depois, como nós sabemos, o desembarque ou ia ser na Normandia ou em Pas-de-Calais acabou por ser na Normandia. Portanto, eu fiz essa investigação e depois passar para a ficção e para o romance. No fundo, é tentar contar às pessoas o que aconteceu, os bastidores da história, através da ação, do romance, da espionagem, do suspense. E nesse sentido eu tento equilibrar sempre a parte verdadeira, os factos, mas contá-los de uma forma menos dura, portanto através de uma narrativa cheia de ação e suspense. Portanto é um pouco isto que eu faço. Há essa linha, sim, entre a ficção e a realidade, e eu diria que as minhas obras se passam mesmo nessa fronteira. Dado que falas na pesquisa, tens atenção a fazer uma pesquisa detalhada dos factos e assim acrescentar coisas que ninguém saiba que aconteceu, assim, pequenas curiosidades? Sim, eu tenho bastante atenção durante a pesquisa e sobretudo durante a investigação. Pelo menos o que eu fiz nestes dois livros, no Aliado Improvável e na Espia de Oppenheimer, penso eu que foi trazer algo que não tinha sido ainda muito revelado. Eu até lhe chamo sempre a história que ficou por contar. No Aliado Improvável, como eu disse, esta era a tal situação nos Países Baixos. Toda a gente, por senso comum, refere sempre a situação ou o desembarque na Normandia ou em Pas-de-Calais, mas de facto havia outra probabilidade, que era nos Países Baixos. E depois na Espia de Oppenheimer, a pesquisa também me levou a ir buscar informação não tão contada ou então que ainda não tinha sido revelada tão amplamente, que foi, para além do incrível trabalho do físico Oppenheimer em Los Alamos para o desenvolvimento da bomba atómica, houve na Europa uma mulher que teve um papel fundamental para impedir que a Alemanha nazi de facto desenvolvesse a bomba atómica em primeiro lugar. E, portanto, no fundo, eu acredito que é esse um pouco o meu compromisso com os leitores, que é tentar trazer ou tentar divulgar aquilo que ainda não foi amplamente divulgado. Ainda bem que falas na Espia de Oppenheimer, porque já tinha aqui a seguir a indicação. Este livro está a ser literalmente um sucesso. Eu, antes de mais, quero dar-te os parabéns, porque de facto está incrível. Eu li, eu adorei. E vejo muitas pessoas na comunidade a comentarem este livro exatamente por ser diferente do que é-nos apresentado no mercado. Como é que foi pensada a ideia de do nada migramos da Segunda Guerra Mundial e agora vamos, ainda estamos na Segunda Guerra Mundial, mas já estamos na criação da bomba atómica? Como é que se passa desse processo para outro? Desde já, obrigado e fico contente por ter gostado do livro. Sim, as pessoas têm-me dado um feedback bastante positivo. Quanto ao tema e àquilo que é apresentado, que é bastante diferente do que foi popularizado, mais uma vez, no fundo, o objetivo foi trazer algo novo, com esse ímpeto de novidade.
Depois, como eu estava num livro da Segunda Guerra Mundial até 1944, já tinha ali as personagens desenvolvidas, decidi continuar com o mesmo elenco de personagens e abordar agora outra temática da Segunda Guerra Mundial. Também muito a pedido daquilo que eu vi nos leitores que me deixaram em comentários, tanto nas redes sociais como no Goodreads e na Book, portanto foi um pouco ao encontro daquilo que os leitores estavam a pedir, outro livro com os personagens. E depois, quanto ao tema do Oppenheimer, como eu disse, eu estava à procura do que se seguia a 1944 e ao dia a dia, e o momento mais marcante que eu encontrei foi a bomba atómica, mas eu não queria trazer a história que é muito popularizada e que tem imenso mediatismo. Então, pronto, foi uma pesquisa e deparei-me com esta situação dessa tal espia que, entre aspas, fez com que os Estados Unidos fossem os primeiros a desenvolver a bomba atómica. Foi muita pesquisa e consulta de ficheiros secretos, mas que já não são secretos, porque já estão disponíveis a público na plataforma digital da National Archives, e pronto, acho que foi assim genericamente isto. Pois, porque tanto a nível de timing, as pessoas já saberem a história, por acaso calha mesmo bem o teu livro ter saído meses após ter estreado o filme nos cinemas, assim as pessoas já estão naquele hype e acabam por querer saber mais dessa história. Sim, o objetivo quando eu comecei a escrever o livro, não vou dizer que foi logo esse, porque eu quando comecei a escrever o livro ainda foi antes do filme ter sido anunciado, tanto é que o livro, posso confidenciar aqui também, não era para se chamar A Espia de Oppenheimer, o livro era para ter outro título. Mas depois sim, com esse hype todo à volta do Oppenheimer e com esse mediatismo, eu achei que o melhor a fazer era mesmo associar-me ao filme, não no sentido comercial, mas no sentido de que vou acrescentar algo e contribuir algo para a sociedade, no fundo, que é revelar o outro lado da história. Podemos saber qual é que era o outro título? Provavelmente não, porque eu acho que era um título bom e eu se calhar ainda o vou usar noutro, Ok. noutro livro. Fica aqui confidenciado que pode haver no futuro esse título noutro livro. Sim. A capa do livro é uma coisa que me chama bastante a atenção. Como é que foi o processo criativo para criá-la? Porque o olhar daquela mulher, quando se passa na livraria, chama qualquer um a atenção e prende a querer ficar a pessoa assim, deixa lá ver o que é isto. Sim, a responsabilidade da capa é 100% da editora Saída de Emergência e do editor Luís Corte Real e todas as pessoas que lá trabalham, evidentemente. Foi a parte mais fácil porque eles enviaram uma capa e eu aprovei logo porque também achei que era cativante, era diferente e que o olhar da mulher que está na capa, pronto, podia chamar a atenção das pessoas. Portanto, essa foi a parte mais fácil do livro, foi só me mandarem por e-mail e eu aprovei. Ok. E que conselho gostarias de dar a jovens que querem iniciar no mercado de escrever e entrar no mercado da escrita? Que conselho é que gostarias de dar? Só um é um pouco complicado porque há imensas coisas, mas acho que o mais importante, no fundo, assim, tendo em conta o panorama nacional e as poucas oportunidades que existem, se for verdadeiramente isso que querem fazer, se for verdadeiramente isso que gostem, não desistir e continuar a escrever, criar uma rotina diária de escrita, escrever com objetividade, seja 1000 ou 2000 palavras por dia, e simplesmente não desistir, nem ou se estiverem rodeados de opiniões contrárias de que isso não é o que devem fazer da vida ou o que seja, simplesmente não ouvir isso, olhar para dentro, trabalhar imenso e efetivamente os objetivos serão alcançados. Portanto, acho que a mensagem principal é esta: nunca desistir e trabalhar naquilo que se gosta. Escrito por linhas tortas. Agora que falaste na parte de escrever os caracteres, eu tive cá a Andrea Ramos e ela falou do processo de escrita dela, que ela tem esquematizado os capítulos já antes de escrever o livro. Como é que é o teu processo de escrita? É semelhante ou simplesmente tu já tens a pesquisa feita e vai fluindo? Sim, é mais essa segunda opção. Eu faço a pesquisa e no fundo é como se eu, entre aspas, estivesse-me a preparar para estudar para um exame. Portanto, eu faço de conta que tenho um mês para estudar para o exame, ou seja, é quando eu vou estar a recolher a informação e a pesquisar, e depois, digamos que ao fim desse mês, nesse dia em que seria o exame, é o dia em que eu começo a escrever o livro. Claro que enquanto eu vou fazendo a pesquisa e a investigação, a história vai se desenrolando na minha cabeça, mas eu, para começar, eu só preciso ter os primeiros 2 ou 3 capítulos assim escritos por alto, até por tópicos, e depois o final mais ou menos planeado, e depois o resto
é o que surgir. Não gosto muito de planear, porque depois não me gosto de prender àquilo que eu possa previamente ter delineado, e deixo no fundo a história ir seguindo o seu caminho. Agora chegamos à parte do programa em que eu chamo as perguntas flash, que é, eu faço-te uma pergunta e tu tens de responder com a primeira coisa que te vier à cabeça. Estás preparado? Acho que sim. Um momento da história. A queda do Muro de Berlim. Um nome. Daniel. Um livro. Equador. Um livro bom. Equador. Um autor. A José Rodrigues dos Santos. Livros históricos ou livros políticos? Históricos. Já apagou algum capítulo inteiro porque não gostou do que escreveu? Sim. Foi do Oppenheimer? Foi, por acaso, sim. Até se calhar uma parte inteira do livro, eu acho que a meio eu cheguei a apagar às vezes, sim, mas não tenho problema com isso. Claro que são alguns dias de trabalho que se perde, mas o que interessa é entregar um bom produto final aos leitores. Uhum. Uma inspiração. Não me acredito nessas coisas. Olha, é o primeiro que me cruza assim, engraçado. Uma editora. Saída de emergência. Mudava alguma coisa nos seus livros? É o seguinte, eu sou uma falha, não é uma falha, mas um defeito. Eu acho que eu sou um bocadinho perfeccionista, então, como a perfeição não existe, estou sempre a tentar que o livro fique um bocadinho melhor. Se hoje fosse escrever, claro que queria acrescentar outras coisas, mas para o que está feito não pode ser desfeito. Por fim, um livro que adorou. É o seguinte, eu não vou dizer outra vez o Equador do Miguel Sousa Tavares, porque é o meu livro favorito, já o disse 2 vezes, mas provavelmente o último Papa do Luís Miguel Rocha. Uhum. Bom, muito obrigada pela tua disponibilidade e desculpa ter trocado de vez em quando o você por tu, mas isto foi assim saltitando. Não tem problema. E depois acho importante darmos exatamente palco à literatura portuguesa, especialmente a livros como o teu, que são uma coisa que eu, pelo menos, não tenho visto com regularidade em torno do nosso mercado. Acho que tens uma imagem única e uma escrita única, digo-te já. E foi uma grande honra ter-te aqui no meu podcast. Eu agradeço as palavras e também agradeço o convite. É um prazer enorme estar no podcast e desejo as maiores felicidades para o projeto. Escrito por linhas tortas. Um podcast de Mariana Rebocho. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.